Na verdade, nós vivemos momentos dramáticos da realidade humana, a realidade na Terra. Vivemos momentos super difíceis, talvez um dos mais difíceis que, como espécie, nós enfrentamos. E como que isso, na verdade, essa dificuldade, ela pode ser utilizada ao nosso favor. Então, para isso eu vou falar sobre neuroplasticidade, mas quero começar com uma frase de Charles Darwin, onde ele diz que o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, mas aquele que melhor se adapta. Eu havia comentado também nas lives anteriores, lembrando que hoje eu ainda continuo embasando as minhas lives com um material que é proveniente das leituras do livro O Criador de Tudo, de Miguel Nicoleles, e que essa é uma sequência, então, assim como tem a continuidade do livro, eu estou dando sequência também a esses bate-papos aqui. Mas eu comentei anteriormente, lá no início da nossa conversa, quando ele fala sobre o processo evolutivo, a partir do Big Bang, ele fala sobre entropia, essa energia que tende à desconstrução, essa energia que tende à desagregação, essa energia que tende ao conflito propriamente dito. E ele traz que, na verdade, essa energia que tende à desintegração, que tende à desestruturação, ela, na verdade, é a mesma energia que propicia a vida no universo. Então, eu uso essa perspectiva, somado hoje então com a neuroplasticidade, para dizer que nós podemos olhar para as dificuldades na nossa realidade como sendo o fim, assim como nós podemos olhar para as dificuldades na nossa realidade como sendo uma nova possibilidade, um novo começo. Nós temos sim uma desintegração de algo. Nós tínhamos, por exemplo, há 3 anos atrás, a possibilidade de viajar, não precisávamos usar máscaras, não tínhamos essa politização desse aspecto da saúde de uma forma tão intensa como a gente vê hoje, não tínhamos tantas divergências, muitas vezes dentro de uma mesma casa, sobre diferentes perspectivas, sobre como atuar e em que acreditar nesse momento tão dramático. Mas justamente essa possibilidade, agora que a gente está experienciando, ela pode possibilitar um amadurecimento de nós mesmos, não só de nós mesmos individualmente, mas de nós também como espécie. Segundo as leituras que eu tive a oportunidade, também já citei aqui um dos meus mentores, o Osho, quando eu morava na Índia, ele falava sobre, não sei se essa frase é dele, mas ele falava sobre the dark night of the soul, the dark night of the soul, mostrando que nós vivemos hoje talvez no momento mais escuro da realidade humana, do momento mais sem luz da realidade humana, onde parece que realmente a gente está se encaminhando para um abismo, onde parece que o livro de Apocalipse está ocorrendo, as pragas, as guerras, as divisões, os problemas. Literalmente parece que, o que está acontecendo? O mundo está virado de cabeça para baixo. Então, o Osho ele menciona isso, the dark night of the soul, esse momento de maior escuridão, também como sendo o momento em que talvez o alvorecer ele vai acontecer, em que o raiar do dia vai acontecer, em que possivelmente nós como espécie vamos passar para um outro nível de coexistência na Terra, onde não mais a perspectiva egóica, egocêntrica, ela permaneça, ela persevere, ela se solidifique, mas uma perspectiva muito mais que inclua o outro, ela possa se manifestar sobre a nossa realidade. E não de uma maneira impositiva, não como um sistema político no qual agora eu sou obrigado a blá 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 e amar ao outro como a mim mesmo. Não é nessa perspectiva de obrigação, é como um reconhecimento interno, um reconhecimento da nossa subjetividade, algo que nos linka às outras pessoas, algo que nos dá a compreensão de que, na verdade, nós não estamos separados do outro, que a separação ela é algo ilusório, que a separação ela é algo que sim é verdade, mas ela é verdade numa perspectiva muito mais periférica daquilo que nós somos, que quando nós começamos a entrar num outro nível
de consciência em nós mesmos, nós começamos a sacar que existe algo outro, que somos nós e que somos nós mais verdadeiramente, e que aquilo que a gente pensa, que nós pensamos que nós somos, corresponde à nossa periferia, corresponde a nós, aquilo que nós somos também. Então esse meu corpo, essa minha identidade, o lugar de onde eu vim, para onde eu vou, tudo isso faz parte, sim, do que eu sou. Mas, à medida que nós então nos deslocamos, que nós viajamos internamente, outros universos se tornam possíveis, universos dentro de nós mesmos, uma profundidade dentro de nós mesmos que até então, desde que a pessoa não tenha contato com isso, parece que não existe. E porque ela parece que não existe, porque eu não encontro essa dimensão, essa profundidade em mim mesmo, essa parte que também sou eu permaneço focado nas necessidades que a minha parte mais periférica demanda. Então a minha parte mais periférica, ela vai determinar, sim, ela vai determinar um paradigma da escassez. Porque no paradigma da escassez é o seguinte: se ele tem, eu não tenho. Se eu tenho aqui, sei lá, uma maçã e ele tem essa maçã, ele pegou essa maçã, eu não vou comer a maçã. A maçã foi embora. Eu estou olhando sobre uma perspectiva periférica, uma perspectiva física. Lógico, se ele pegou a maçã, ele comeu a maçã, eu não comi a maçã, eu morri de fome. Mas sobre uma outra dimensão, quando nós vamos, na verdade, entrando dentro de nós mesmos e vamos percebendo que, na verdade, não somos assim tão separados, se nesse momento ele teve a maçã e eu não comi a maçã, mas, de uma certa forma, não somente eu existo como corpo, mas eu existo também como uma perspectiva outra dentro de mim, no qual eu me sinto conectado com essa pessoa. O fato de ele ter tido essa oportunidade alimenta essa perspectiva minha subjetiva. Ou seja, mesmo que eu não tenha comido a maçã, de uma certa forma, essa outra parte em mim, que está linkada àquela pessoa, ela se alimentou desse evento. Então, à medida que eu vou me deslocando da periferia para o centro, eu vou entrando em contato com essa realidade, e mais eu vou entrando em contato com essa realidade, mais e mais essas necessidades outras periféricas, elas vão se tornando menos importantes. Não quero me deixar equivocar e dizer também que eu não devo cuidar, então devo dar tudo o que eu tenho para os outros. Não é nesse sentido. Obviamente eu tenho que salvaguardar a minha propriedade, eu tenho que salvaguardar aquilo que é meu, eu tenho que cuidar dos meus bens, eu tenho que cuidar da minha conta bancária, eu tenho que cuidar daquilo que pertence a mim, obviamente. Mas se a minha perspectiva de realidade permanece somente na periferia, algo outro dentro de mim não é reconhecido, permanece sempre uma demanda irreconhecida, uma demanda não vivenciada. E uma demanda que muitas vezes ela nos nutre mais do que a perspectiva externa. Então, quantos pratos de comida eu posso comer, quantas casas eu posso ter, quantos carros eu posso ter? De que maneira ter, quantos carros e quantas casas e toda a comida possível e imaginável vai de fato me preencher. Vai chegar um momento em que, mesmo tendo todas essas casas e toda essa comida e tendo todos esses carros e tendo todos esses privilégios e tendo todos esses aviões, se assim for, algo dentro de mim permanece demandando reconhecimento, porque essa é uma outra parte em mim que faz parte daquilo que eu sou. Ou seja, o que eu considero como sendo o melhor dos vários mundos que nos compõem é o reconhecimento das necessidades periféricas: casa, comida, segurança, sexo, água, enfim, tudo o que está mais relacionado à minha estrutura e à minha individualidade, mas também o reconhecimento daquilo que está mais profundamente dentro de mim. E nesse reconhecimento desse algo que está dentro de mim, com aquilo que está externo, existe uma completude, uma plenitude. Não existe medo, existe a perspectiva então de um paradigma que não é um paradigma da escassez, mas um paradigma da abundância, de que quando eu contribuo, de que quando eu compartilho, e quanto mais eu contribuo e quanto mais eu compartilho, de uma certa forma mais eu tenho, porque esse ter não está só relacionado à minha perspectiva física, está relacionado também à perspectiva mais subjetiva em mim, que corresponde também à perspectiva mais subjetiva dentro do outro. Muito bom dia. E dessa maneira, nós não descartamos, então, a nossa realidade física, propriamente,
e também não descartamos a nossa realidade mais subjetiva, que seria a consciência. Um exemplo que eu gosto muito, não é que eu goste, né? Mas um exemplo muito, muito vivo de quando essa realidade subjetiva ela não é conclusa, quando essa realidade subjetiva ela não é encontrada, quando essa realidade subjetiva ela não é realizada, não importa o quanto você tenha externamente sucesso, poder, dinheiro, sexo, comida, seja lá o que a gente possa relacionar aqui, não importa o que você tenha, isso não vai dar a integridade ou a plenitude que o nosso ser como um todo ambiciona, o nosso ser como um todo almeja, ele clama por isso. E um exemplo então bastante representativo disso é Robin Williams. Robin Williams é o ator esse ator norte-americano que fez o filme O Amor é Contagioso, né? E esse cara, ele conseguiu, assim, em termos de expressão artística, cara, ele começou trabalhando com comédia e ele teve vários filmes emplacados, se tornando estrela de Hollywood. Por exemplo, O Amor é Contagioso, ele queria fazer filmes no qual ele pudesse sensibilizar as pessoas, que as pessoas pudessem rir, que as pessoas pudessem refletir, e ele ganha, eu não sei se ele ganhou um prêmio Nobel, mas assim, cara, ele foi o Pica das Galáxias. Dentro dessa perspectiva de atuação, o cara chegou no topo do que é possível, imaginável, dentro, por exemplo, do contexto norte-americano e mundial, né? Porque o cinema norte-americano acaba sendo um dos cinemas que mais influencia as outras nações. Mas ele não para por aí, daí ele decidiu que ele também queria trabalhar com um filme que não necessariamente fosse um filme que ele fizesse as pessoas rir. E daí ele faz o filme Além da Vida, se eu não me engano, Muito Além da Morte, alguma coisa assim, não lembro, meu Deus, eu não lembro mais o nome de nada hoje, mas ele lança esse filme, e esse filme novamente emplaca, velho, e nesse filme não tem nada de engraçado, nesse filme é só, Muito Além da Morte, fala de morte, fala da esposa dele que morreu, daí ele não se conforma, daí ele quer encontrá-la e blá, blá, blá. E novamente, ele emplaca novamente, não mais como comediante, agora ele emplaca, como na realização de um drama, ele está contracenando, fazendo literalmente só drama, não mais comédia, só drama. E ele também se torna o primeiro. Além então de todo esse reconhecimento artístico, ele consegue emplacar. Imagina o nível de realização dessa pessoa. Eu estou aqui fazendo as minhas lives, né? Eu gosto de música. Pô, imagina se eu consigo aqui me tornar o ó do Borogodó e fazer música e fazer live, cara, expressão e reconhecimento. Pô, todo mundo quer isso. Ele almeja isso, ele alcança isso, ele se torna um dos maiores e um dos melhores nos Estados Unidos. Todo o retorno financeiro decorrente disso, você pode imaginar quanto que um dos melhores atores dos Estados Unidos deve ganhar, né, financeiramente. Ele ganha muita grana, ele tem todo o reconhecimento. Para ele, dentro do propósito dele, cara, ele alcançou tudo que ele, tudo que ele sonhou. Ele queria fazer comédia, ele queria fazer drama, velho, uma expressão absurda, artística. Mas o que acontece é que, alguns anos atrás, Robin Williams se enforca, né? E daí fica a reflexão, como que é possível um cara como esse, que chegou no topo da onde todo mundo deseja chegar, realizando uma atividade super bacana, porque eu acredito que ele gostava muito de contracenar, acho que fazia totalmente parte do propósito dele, eu acho que fazia, né, ele tinha uma família, tinha uma linda família, tinha esposa, tinha filhos, ele tinha amigos, cara, ele era literalmente adorado por muitas pessoas, e incluso este que está aqui. Eu me lembro que quando eu morava na Índia, em 1988, se eu não me engano, eu assisti um dos filmes que ele fez, que foi Sociedade dos Poetas Mortos, eu acho que é um dos primeiros filmes que ele fez. Cara, esse filme mudou a minha percepção. Eu me lembro que eu saí lá era uma sala de projeção muito mais simples, era uma tenda, na verdade. Eu me lembro que eu saí daquela sala de projeção assim, completamente abalado com aquele filme que falava sobre arte, falava desse jovem que, né, o pai queria que ele fosse médico, queria que ele fosse um grande, uma pessoa reconhecida na sociedade, e tudo que ele queria era contracenar. Mas daí ele não pode contracenar porque o pai não quer, e aquela coisa toda, tem todo o enredo do filme, não vou contar, mas também ele acaba se suicidando, esse jovem, tá ligado? Já estou contando aqui o filme. Mas enfim, esse próprio Robin Williams, que fala sobre toda essa perspectiva de transformação, no final da sua vida acaba tirando a sua própria vida. E a única maneira que eu consigo compreender que isso ocorreu é porque, de alguma forma, ele realizou todas as necessidades
possíveis e imagináveis decorrentes da sua parte mais periférica. E ainda assim, ele não possivelmente, aqui é a minha especulação, né? Me perdoem até o meu julgamento, mas possivelmente ele não realizou o que estava no centro do seu ser, no centro do seu sistema, que é aquilo que se projeta sobre todas as realizações, é aquilo que se projeta sobre os próprios pensamentos, é aquilo que se projeta sobre a nossa realidade física. Porque se ele tivesse identificado aquilo que está no centro do sistema dele, não faz sentido nenhum tirar a própria vida, porque a nossa própria vida, o nosso próprio corpo e a nossa própria identidade ainda assim é periférico, tá ligado? Porque como que pode a mão observar a sua própria mão? Pensa comigo, como é que pode a mão observar a sua própria mão? É impossível a mão observar a sua própria mão. Então, se eu consigo observar a minha mão, é porque eu não sou a minha mão. Agora, se eu observo o quê? Se eu observo os meus pensamentos, mão é corpo. Pensamentos, cognição. Se eu observo os meus pensamentos, isso significa o quê? Que eu não sou os meus pensamentos. Porque não pode o pensamento observar a si mesmo. Eu posso refletir sobre o pensamento, mas isso envolve ainda um sujeito que reflete sobre aquilo que ele está pensando. Então tem um sujeito pensando sobre alguma coisa, isso significa que tem alguma coisa a priori. Ou seja, quando nós identificamos aquilo que está no centro, nós identificamos que nós não somos o pensamento. Por mais doloroso que seja o pensamento, por mais dolorosa que seja a realidade física, existe algo outro em nós que se projeta sobre essas dimensões física e cognitiva e que permite a consciência desses níveis. E quando aquilo que observa é identificado, na verdade, permanece um espaço, permanece uma sensação de expansão, sem qualificação, não importa, na verdade não importa nada, você deixa de ser identidade, você deixa de ser o que você acha que você deixa de ser o teu próprio pensamento, você deixa de ser a tua própria estrutura física e você percebe que, tudo bem, eu sou minha estrutura física, eu sou meus pensamentos, mas eu não sou somente isso. Então esse algo outro, quando a mente está mais em silêncio e o próprio corpo está mais em silêncio, começa a se manifestar. E essa manifestação desse outro é simplesmente como uma percepção de expansão, de paz, de tranquilidade, um sentimento de amor surge dentro de nós mesmos, um amor que não é condicional, um amor que não é objeto, não é um amor porque eu tenho uma casa, um amor porque eu tenho um carro, um amor porque eu tenho uma profissão. Não, podem até inclusive retirar tudo. Se permanecer esse sentimento e essa conexão, isso é o que por si só ampara a si mesmo. É o eu sou dentro de mim. Eu sou. Quem é você? Eu sou o eu sou, tá ligado? Então, representativamente, o eu sou, velho, esse é o centro da bagaça. E se esse centro da bagaça não for retirado de nós mesmos, quer dizer, foi identificado, não tem como ser retirado. Uma vez identificado, todo o resto ele passa a ser circunstancial. Então, aqui na minha mera especulação, eu acredito, não estava lá, mas eu acredito que Robin Williams, ele de alguma maneira não teve a oportunidade de experiencialmente identificar esse algo, esse eu sou dentro dele mesmo. Porque não faz sentido você se matar. Quando você encontra isso, tirar a própria vida significa que você vai tirar a vida da tua periferia, mas que alguma coisa em você que não é essa periferia permanece. Então não faz sentido se matar, tá ligado? Não sei também o que acontece depois da morte, isso é uma outra especulação. Mas não faz sentido, tá ligado? Por mais que você esteja lá na merda, literalmente, a merda ela é objeto. E quanto mais você tem essa compreensão de que a bosta é objeto, a felicidade é objeto, são estruturas mais periféricas, mas então você se permite, porque é da ordem da permissão, porque aquilo que eu sou, eu sempre fui e nunca deixarei de ser. O fato é que eu permaneço às vezes negligente em relação a isso. E nesse não reconhecimento, então, dessa parte mais profunda de nós mesmos, as circunstâncias elas se tornam predominantes. Então, possivelmente, na história do Robin Williams, bom dia,
ele permaneceu ignorante em relação a essa dimensão mais profunda dentro dele mesmo, que eu poderia chamar em uma outra linguagem de o Espírito Santo, que habita em todos nós. Então eu sou, corpo, eu sou mente e eu sou também espírito. Sei que quando a gente fala em espírito permanece assim, um pouco, gera muita divisão, na audiência. Mas fato é que a consciência, então, em outra linguagem, em outra perspectiva, ela é chamada de espírito. E esse espírito, você pode permanecer negligente em relação a ele para o resto da sua vida e nem saber que existe essa possibilidade, esse reconhecimento. Mas quando você se permite, porque é da ordem da permissão, é como se você estivesse lá grudado nas circunstâncias e você não larga as circunstâncias. E você não larga as circunstâncias. E daí, velho, a vida vem de um lado, bum, do outro, e você, eu não largo aqui, os meus pensamentos negativos, eles são importantes, eu tenho que pensar de forma negativa, não vou largar. E daí a vida vai batendo em você, batendo, aí uma hora você diz, tá. Seja feita a tua vontade. E daí nesse seja feita a tua vontade, de repente, bum, não tem muito como explicar. Você é projetado, então, para o centro daquilo que você é. É da ordem do reconhecimento. Bom dia. E nesse reconhecimento provém, então, sentimentos outros, que não são objetais, não são objeto, ou não estão relacionados a nenhum objeto. Não é eu estou feliz porque blá, 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 blá. Não é eu estou triste porque blá, 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 blá. Eu simplesmente sinto tranquilidade, essa paz que excede a todo entendimento, porque realmente não tem muita razão de ser. Se não tem razão de ser, não tem entendimento. Por que você está feliz? Não sei lá, eu estou feliz. Você ganhou alguma coisa? Você ganhou na loto? Não ganhei. Você, um novo relacionamento? Não tem novo relacionamento. Você ganhou uma casa nova? Não. Você fez muito sucesso agora com as tuas lives, ou você agora se tornou um influencer mundial. Não, também não foi isso. Tá, então, de onde que provém a felicidade? Ou essa felicidade? Então, essa felicidade, ela provém muito mais desse reconhecimento daquilo que eu sou. O verdadeiro eu sou. E esse verdadeiro eu sou, então trazendo mais para uma linguagem da neurociência, é a consciência em nós. É aquilo que observa. Eu poderia também chamar de observador. Aquilo em nós que é o sujeito de todas as ações e de todas as circunstâncias. Aquele que passa pela separação, aquele que passa pelo casamento, aquele que ganhou a casa, aquele que perdeu a casa, aquele que, que ganhou na loto, aquele que comprou um computador, aquele que perdeu o computador, aquele que ficou careca, aquele que, perdeu um dente. Mas quem é aquele? Que na verdade não é aquele. É algo muito mais da ordem do eu. Mas não esse eu egóico, que é novamente a periferia, mas o eu, esse eu sou. Que na verdade, trazendo agora para a perspectiva de uma abordagem de compreensão religiosa, Moisés, sabem Moisés, né? Moisés, ele tem esse encontro lá com o Todo-Poderoso e tal, etc. E daí tem todas as revelações, e Deus fala com ele, aquela parada toda. E daí Deus fala assim, ô Moisés, eu quero que tu vá lá e liberte o meu povo. E daí Moisés fala assim, mas Deus, a minha língua é presa, como é que eu vou fazer essa parada? Ele disse, não, vai lá que eu vou falar por ti. Tá, mas tu vai falar por mim? Tá, beleza, mas o que eu vou dizer? Quem tu és? E daí Deus fala para ele assim, diz para eles que eu sou o eu sou. Só que esse eu sou, que eu poderia trazer sobre essa perspectiva mais religiosa, falar de Deus, na verdade, não difere do eu sou que eu sou, e que você é, e que nós somos. E quando nós, então, encontramos essa perspectiva, outras circunstâncias se manifestam na nossa realidade. Um sentimento de compaixão. Mas essa compaixão não é porque, eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que ter compaixão para o outro porque está escrito em algum lugar que eu devo ter compaixão pelo outro, porque é importante eu ter compaixão pelo outro. Não é algo de fora para dentro. Você passa a ter compaixão porque você passa a ter compaixão. Na verdade, essa classificação compaixão, ela é uma tentativa de representação desse estado que se manifesta quando eu estou conectado com o centro daquilo que eu sou. Amor ao próximo com paixão, essa paixão, amor, é paixão com o outro, com paixão.
Então é inclusivo, mas esse com o outro vem de algo existencial, de compreender que eu não sou tão separado e que a separação de fato ela é uma ilusão, ela é uma falácia. Então quando eu percebo que eu também sou o outro, é mais difícil negligenciar o outro, mas esse é um processo experiencial. Quando ele é imposto, como em várias vezes, de várias maneiras e vários segmentos e várias áreas e várias doutrinas e tal, tentaram impor, cara, daí só dá bosta, porque daí você vai botar as pessoas na santa fogueira, lá na fogueira santa da Inquisição, você vai fazer, cara, daí surge as treta, tá ligado? Então, muitas vezes, pessoas que não tiveram a experiência tentam se apoderar, literalmente, da representatividade da experiência e passar isso para os outros. E muitas vezes obrigar os outros a viver algo que nem sequer elas conhecem. Por isso, hoje eu estou meio religioso, né? Mas por isso que quando Jesus, os fariseus, que eram os doutos, os doutores da lei, iam falar com Jesus, Jesus literalmente ele não ficava puto com ninguém. Mas se tinha um povo que ele ficava puto, era com os fariseus. Por quê? Porque eles falavam de algo que eles não viviam. Eles poderiam cuspir o Torá, a palavra, eles sabiam decorado, tá ligado? Não sei quantos mil livros lá, o Deuteronômio, os 5 livros, cara, eles sabiam tudo, tá ligado? Mas eles não tinham experiência. E Jesus chamava eles então o quê? De sepulcros caiados. Por quê? Porque eram brilhantes por fora e por dentro, cheios de podridão. Impunham a palavra propriamente, né? O Torá, os livros, às outras pessoas, tá ligado? Então, a ideia é muito mais, nós temos essa experiência, e nessa experiência propriamente, nós compreendemos que tudo o que acontece conosco tem um propósito, tem como propósito nos levar a essa experiência. Aí, Pedro, quer dizer que quando, sei lá, eu perdi meu cachorro, né? Eu tenho meu cachorro aqui, tá aqui comigo, inclusive. É muito doloroso. Quem já teve essa experiência sabe o quão doloroso é. Então, Pedro, quer dizer que o fato de eu ter perdido meu cachorro, tá ligado? Que é quase como um filho para mim, pô, isso vai auxiliar de que maneira a realização disso? Eu não sei. Mas o que acontece é que esse princípio de instabilidade, como eu também falei em alguns encontros anteriores, esse princípio que gera instabilidade, ele é um dos princípios que nos impulsiona à realização do centro daquilo que está na periferia. Então, quando a periferia está pegando fogo, literalmente, a casa está pegando fogo, eu tenho que arranjar um jeito de me jogar pela janela, senão eu vou morrer queimado. Ou muitas vezes as pessoas morrem queimadas, tá ligado? Então, subjetivamente, em relação ao que a esse sistema que nós somos, periferia e centro, às vezes quando a periferia está pegando fogo, a única forma de você sobreviver é você olhar, você olhar para dentro. Porque senão, literalmente, a sensação que vai ter que, as pessoas que eu amava se foram, o meu cachorro se foi, o meu trabalho se foi, a minha casa se foi, a minha filha se foi, cara, eu vou me matar. Não, calma, será que existe outra possibilidade? Fecho os olhos e tal, observo, de repente eu começo a observar que todos esses contextos, eles estão na minha periferia, e daí justamente porque eu tive que passar por tudo isso, ao invés de me matar, eu fui lá, fechei os meus olhos, comecei a observar dentro de mim, eu começo a perceber que existe esse algo ou outro que está o tempo todo lá disponível e que é significativo e que gera esse sentimento de amor, que é um amor incondicional, que é essa compaixão. Então, na verdade, a casa ter pego fogo, o sistema ter pego fogo, foi justamente o que me catapultou para dentro de mim mesmo. Ou eu me matava, ou eu fazia alguma outra coisa. Eu tinha opção, tá ligado? Se eu optei por olhar para dentro de mim mesmo, eu começo a ligar os pontos. Então, Steve Jobs, ele dizia que a gente só consegue ligar os pontos depois de passar pelos esquemas. Antes a gente não consegue ligar os pontos. Meu cachorro morreu. O meu casamento se desfez. Eu perdi meu trabalho. O meu carro. Eu estou falando tudo em relação a mim mesmo, tá? Meu cachorro ainda está aqui, graças a Deus não morreu. Mas perdi casamento, perdi a casa, eu perdi todos os meus trabalhos e perdi meu carro numa enchente. Cara, surreal. A minha casa, né, morava num apartamento na beira-mar, impossível de imaginar que um dia eu ia perder o meu carro dentro da minha garagem, tá ligado? Tem uma enchente, enche a porra toda lá,
quase sou eletrocutado, porque o nível da água da garagem chegou num ponto que mais 10 centímetros, se eu ainda estivesse lá dentro, porque eu desci, eu achei que a minha guitarra estava dentro do meu carro, fiquei apavorado, não estava. Mas eu desci e comecei a andar dentro da garagem, água pelo peito, aquela coisa toda, bom, pá, chego lá no meu carro, desesperado, né? Porque foi a primeira reação para descobrir que, porra, a guitarra não está aqui, tá ligado? Não era a minha guitarra, meu violão. E um violão, viajei com esse violão pelo mundo, assim, pô, não posso perder esse violão. Não estava lá. Depois, quando eu saí da água, que eu subia as escadas, tá ligado? Que encontrei com a Cindy, que ela assim, Pedro, eu te vi pela câmera, tu entrasse na água. Eu assim, entrei, eu fui até o meu carro, ela assim, cara, sabia que você podia ter morrido? Eu assim, sério? Sério, você podia ter morrido. Porque o transformador, porque não sei o que é lá e tal, etc. Então, depois eles tiraram o transformador de lá. Depois dessa treta, tiraram o transformador de lá, botaram agora... Nesse prédio que eu já não moro mais, que foi vendido, inclusive, que era da minha família, agora o transformador não fica mais no subsolo, né, lá na garagem, ele fica pendurado num poste na frente do prédio. Porque isso era um prédio muito antigo. Daí, bom, enfim. Mas o que eu quero dizer? Literalmente, as tretas da vida, elas parecem que são para nos arrombar. Mas, na verdade, sim, elas nos arrombam. Mas se a gente não ficar preso a isso, elas também nos transformam. Elas também possibilitam esse algo novo. Tomando como perspectiva a visão de Miguel Nicoleles, que ele fala lá sobre o Big Bang, no início do universo existia uma massa densa e existia estabilidade. Estava aquela massa lá, é difícil compreender, eu também não entendo, mas enfim, é o que eles dizem. Tinha uma massa que era uma massa e não tinha nada acontecendo. Não tinha nada acontecendo. Então, estabilidade é sinônimo de nada acontecer, que é muito parecido com o quê? Com cemitério. Nada acontecendo é morte. É morte. Que sotaque é esse, né? Sotaque paranaense, lá do Paraná, da Porteira. Então, nada acontecendo é roubada. Agora, bom, o bicho pegando e corona, e separação, e perdeu isso, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o cachorro, não, o cachorro tá aqui. Cara, perdeu tudo, tá ligado? Perdeu o carro, enchente. Meu, se ficar focado nisso, só na periferia, eu ia dizer um palavrão, ferrou. Mas se olhar para dentro, algo outro possivelmente se revela. E nisso, então, a maldição é uma bênção em disguise. É uma bênção camuflada, tá ligado? Mas essa é uma compreensão que a gente só tem quando a gente passa. Quando a gente consegue passar e olhar para trás, a gente consegue ligar verdadeiramente os pontos. Mas antes de passar, a gente se confronta do ponto onde nós estamos. E se nós possivelmente estamos vivenciando isso, é porque nós estamos na periferia. Por isso que a gente, meu Deus, a minha vida acabou. Meu casamento se foi, meu carro se foi, meu apartamento se foi, meus trabalhos se foram. Periferia. Estou lá preso à periferia. Porque se eu não estiver na periferia, eu consigo observar a periferia e as ocorrências, mas eu permaneço estável dentro de mim. Eu sei que aqui tem um ponto, então eu sou o olho do furacão, se movendo, e é loucura e tal, e o mundo, o fim do mundo, apocalipse, o corona, e as pragas, e as 7 pragas do Egito ocorrendo, e vai acabar, e a divisão, e as guerras, e o mundo, mas eu tô aqui. É claro que isso assim, no mundo maravilhoso e Bob, não, isso no mundo ideal. Então, na minha própria realidade, eu flutuo entre a periferia e o centro. Eu vou lá, eu medito, estou mais na periferia. Às vezes eu não medito e da mesma forma eu encontro esse espaço. Às vezes estou lá de boa, de boaça, e daí a mente dá uma aliviadinha, bum, pá. Daí eu saco a árvore, a planta, o céu, e o céu sou eu sou o céu. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes eu tô lá e a conta do telefone que eu não paguei. De fato, eu não paguei, tá? Não paguei. Esqueci. Tem que pagar hoje. A conta de telefone, eu vou pegar o Uberzão. Cara, não tá funcionando isso aqui. Caraca, o que eu vou fazer? Eu tenho que agora, tenho que ir lá. Meu Deus, eu tô sem internet. Daí não, corre. De repente tem uma loja aqui. Cara, eu tenho que pegar a internet. Eu tenho que pegar esse Uber. E agora, esqueci de pagar a conta. Nesse momento, velho, o bicho tá pegando. Tô lá na periferia, tá ligado? Aí me acalma um pouquinho, dá uma respiradinha. Tá, calma, pensa com calma, tá, essa loja tá fechada, não, então vamos em outra loja, pede pra alguém, pede pra ajuda, brother, pode compartilhar a tua internet, só um segundinho pra eu chamar um Uberzão aqui, e daí, bum, pá, no meu caso, ontem à noite, por não ter pago a conta,
tá ligado? O Uber, sei lá, a minha internet estava lenta, porque por não ter pago, hoje eu vou pagar. Por não ter pago, ela foi ficando cada vez mais lenta. E daí eu saquei que, daí eu me lembrei, puta, eu não paguei, tá ligado? Mas daí depois eu fui lá e continuei chamando o Uber e daí deu boa, consegui chegar lá no meu destino. E daí no destino onde eu fui, a posteriori eu consegui também chamar a internet, né? Lá tinha internet e chamei o Uber para voltar para minha casa. E hoje, com calma e toda tranquilidade, vou pagar. Mas, então, a gente oscila, porque nós somos periferia. Eu sou julgamento, eu julgo os outros, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho tesão, eu tenho não tesão, eu tenho... Cara, tá tudo aqui, é o meu sistema. Mas eu sei de algo outro também em mim, que me dá tranquilidade. E esse algo outro, né? Esse algo outro, ele não é um escapismo, porque ele é o que se projeta, na verdade, sobre a periferia. Ele é o que me permite compreender a minha identidade, os meus pensamentos, o meu próprio corpo. Meu dedão está doendo, cara, vai doer. É o dedo do meu pé que está doendo. Mas olha só, existencialmente, como é que isso funciona? Se eu estou conectado aqui com a minha própria consciência, me reconheço como consciência, eu sou, eu não necessariamente começo a ampliar o meu sofrimento gerando pensamentos ou me identificando com pensamentos negativos em relação ao fato que o meu dedo está doendo. Então já basta o dedo estar doendo, porque é um fato, não tem como, né? Eu sou consciência, mas eu sou também meu corpo. Então se alguém, né, dei uma topada, meu dedo está doendo. Esse é um fato. E eu já tenho o sofrimento do dedo doendo. Agora, se eu não me reconheço como consciência, possivelmente, inevitavelmente, eu vou começar a ter desdobramentos cognitivos negativos em relação a esse fato. Eu vou dizer, que merda, ai, eu bati com meu dedo, ai, agora, não vou poder mais andar, e agora, como é que eu vou fazer e tal, né? Daí blá, 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 o mundo vai acabar porque eu bati meu dedo. Isso pode ser evitado. Como Siddhartha Gautama Buda dizia, a gente não tem como evitar a dor, mas a gente pode evitar o sofrimento decorrente da dor. Simples assim. Ou seja, meu Deus, nem entrei ainda na temática propriamente dito, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso é um aspecto de adaptabilidade, que, em específico, na nossa condição neurológica, tem a ver com neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade ela está relacionada à capacidade do nosso cérebro se moldar às circunstâncias. Ele interpreta as circunstâncias e ele se molda de acordo com as circunstâncias. Um exemplo clássico disso é uma neurocientista chamada Jill Bolte Taylor. Ela é uma neurocientista. Continua sendo ainda porque ela está viva. E essa neurocientista que trabalhava com pessoas que, porventura, tinham passado por um derrame, então ela era uma neurocientista trabalhando e atendendo a pessoas que sofriam ou sofreram de derrame, né? Passaram por um derrame. E ela pesquisava essa área e tentava na recuperação desses indivíduos, etc e tal. Eis que um dia de manhã, ela está na sua casa lá, bela, formosa e tal, etc. E ela vai para a esteira e ela vai treinar, ela fazia um treinozinho básico e de repente na esteira ela começa a perceber algumas coisas diferentes ocorrendo com ela. E quando ela começa a ter esses sintomas, ela saca, porque ela é neurocientista, que ela está tendo um derrame. Porque o derrame ele começa, tá ligado? E na propagação do derrame, ela começa a ter sintomas específicos que ela conhece, porque ela é neurocientista. E daí ela assim, eu estou tendo um derrame. Eu, neurocientista, aqui sobre a esteira, estou tendo um derrame. E como esse derrame foi no lobo esquerdo, responsável pela linguagem, ela tem a consciência de que ela tem que ligar para alguém. Ela tem que ligar, ela tem que pedir ajuda. E daí ela vai até o telefone, né? Ela não tinha celular nessa época. Ela vai até o telefone, ela pega o telefone, mas como essa área ela interpreta também signos e símbolos, ela não consegue compreender os números, porque essa parte aqui que dá base à compreensão dos números. É como se ela literalmente perdesse a memória sobre o que são os números, mas ela sabe que ela tem que ligar. Então olha que loucura, velho. E daí ela pega o telefone e daí ela assim, tá, mas eu não consigo ler.
E daí ela lembra que ela tem dela mesma o cartão da clínica que ela trabalha, o cartão dela, que ela dá para as pessoas. Ela lembra que ela tem o cartão. E ela lembra que no cartão dela tem os números da clínica. E daí ela pega esse cartão, coloca do lado do telefone e daí e ela vai tentando, na verdade foi no hemisfério esquerdo, então ela coloca o telefone e apoia o telefone assim com a cabeça porque o braço dela direito caiu, porque geralmente a inervação é cruzada, então o hemisfério esquerdo teve um derrame e o braço direito não funciona mais. Ela pega o telefone, ela coloca aqui, ela segura o telefone e daí ela vai olhando para o cartão, os números que estão no cartão e ela vai digitando, tá ligado? No telefone e ela consegue ligar para a clínica. E daí o mais bizarro é que quando a outra pessoa atende lá na clínica e ela vai tentar falar para essa pessoa que estou tendo um derrame, o que acontece? Ela não consegue falar. Por que ela não consegue falar? Porque na área do hemisfério esquerdo também está localizada a área de Broca. E a área de Broca é responsável pelo processamento da linguagem. Então ela não consegue compreender e agora ela não consegue falar. E daí o som que ela consegue fazer é mais ou menos assim. Não sei, eu acho que foi assim. Isso é ela falando, tá? Eu assisti o vídeo dela e li o livro também. E daí o cara que está lá do outro lado, ele não entende o que ela está falando, mas ele reconhece a voz dela. E ele saca, alguma coisa está acontecendo com ela. E daí ele começa a ligar para todo mundo, alguma coisa está acontecendo com a Jill, alguma coisa está acontecendo com a Jill. Vai na casa da Jill. Daí vai um cara na casa da Jill, tá ela jogada lá, caída no chão, teve o derrame e tal. E daí eles pegam, botam ela na ambulância, levam lá pro bagulho. Mas onde eu quero chegar? Essa mulher que tem um derrame no hemisfério esquerdo, em função do derrame, ela literalmente... esse extravasamento de sangue faz com que ela tenha uma perda de neurônio de quase 100% do hemisfério esquerdo. Imagina, então agora ela permanece só com o direito, mas ela perde os centros relacionados à linguagem e todas as outras funções características do hemisfério esquerdo. E daí ela tem todo um processo de reabilitação, muito bonito o livro, inclusive recomendo muito. O nome do livro deixa eu ver aqui, A Cientista que Curou o Próprio Cérebro, tá ligado? Jill Bolte Taylor, a cientista que curou o próprio cérebro. Ela relata todo o processo dela de recuperação e a importância da mãe dela dentro do processo para chegar, né, no final, e daí ela está palestrando, daí você já começa a se questionar, mas ela não perdeu a área de Wernicke, ela não perdeu a área de Broca, ela não perdeu quase que inteiramente o hemisfério esquerdo? Como é que ela está falando, cara? Né? Se você entende um pouco de neurociência, as áreas relacionadas à linguagem foi para o saco. Mas o que ela faz? Mediante, então, estímulo, ela consegue transferir essa função, hemisfério esquerdo, para o hemisfério direito. E ela recobra a linguagem. Isso mostra o quê? Plasticidade neurológica. E o cérebro, ele se molda, ele se transforma, ele se muda. E em decorrência o quê? Dos estímulos, em decorrência do ambiente. Isso mostra, então, trazendo para a nossa realidade, que o nosso cérebro ele se molda, ele se ajusta. Por mais que você esteja na M, literalmente, o teu cérebro ele se molda, ele se ajusta, desde que ocorra o quê? Desde que ocorra estímulo. Desde que você continuamente, de forma perseverante, você continue estimulando na direção que você deseja. Então você está lá super negativo, tua vida está uma bosta, nada funciona, tá ligado? E você permanece retroalimentando essas ideias, essa estrutura neurológica ela se molda a isso. E é isso que mais e mais vai acontecer. Se nós, então, queremos uma nova realidade, nós primeiro temos que saber qual é essa nova realidade, o que eu quero realmente da minha vida. Será que eu já me parei para perguntar isso? E talvez toda essa loucura esteja acontecendo justamente para que eu pare e reflita. Talvez eu tenha pego o caminho errado. E estou infeliz porque lá atrás eu peguei o caminho errado. E agora, apesar de hoje, de repente, ter sucesso, ter isso, ter aquilo, seja lá o que for, eu não estou numa coisa que reflete necessariamente o que eu quero viver. Então, novamente, essa parada muito doida, não estou feliz, faz com que eu reveja. Então, eu tenho que saber qual é a direção que eu quero ir. Pelo menos eu tenho que ter uma ideia. E se eu não tenho a ideia, eu vou buscar essa ideia, eu vou buscar esse significado, eu vou trabalhar em cima disso. Então, esse tem que ser o primeiro passo. O que eu quero manifestar? O que é realmente significativo na minha vida? Quem realmente eu quero, eu quero ser. Sem medo. Vai lá, vai para debaixo de uma árvore, sai de casa, né? De repente, se você é mais jovem lá, vai dar uma volta lá no parque, tá ligado? Longe dos teus pais, longe de todo mundo. Cara, e reflete sobre o que realmente é importante para você, o que realmente você gosta de fazer.
O que você tem, o que você abriu mão de fazer por medo, de repente, do que os outros vão dizer? Ai, vou fazer live, ai, o que os outros vão dizer de mim? Se fosse assim, eu não faria nunca, né? Minha primeira live lá, levei 2 horas para apertar esse botão aqui, para começar a fazer live, tá ligado? Então, se eu fosse escutar essas estruturas outras dentro de mim, a minha periferia não teria feito. Mas me conectei, bum, pá, é isso que eu quero, vamos lá, apertei o botão e fui. Pau nos cornos. Então, é importante, em primeiro lugar, que eu saiba para onde eu quero ir. Em segundo lugar, uma vez que eu identifiquei para onde eu quero ir, que eu comece a influenciar o meu cérebro. Então, todos os dias eu me permito não só imaginar, mas também sentir. Literalmente tentar criar ou reproduzir com a minha mente a emoção decorrente de estar lá onde eu desejo. É como se fosse um filme. Então eu vou lá e imagino um filme, um final feliz, né? O mocinho casou com a mocinha, vivendo feliz para sempre. Isso não existe. Vivendo feliz para sempre, aquela coisa toda, meu Deus, corações eternos saindo, blá, 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 blá. Tá. Tô lá imaginando e tô sentindo os lábios dela, estou sentindo o abraço, estou sentindo a ternura, estou sentindo, sei lá, sexo, estou sentindo, sei lá o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo. E esse sentir vai o quê? Vai modelando a minha neurologia, vai modificando a forma como os meus neurônios se comunicam, vai ampliando estruturas neurológicas, sinapses nervosas, células glia, estruturas de suporte, vai fortalecendo determinadas estruturas, fazendo com que as outras estruturas que eram lá responsáveis pela minha vida é uma bosta, minha vida não vale para nada, nada dá certo na minha vida, elas sejam minimizadas, elas sejam enfraquecidas. E nesse enfraquecimento aqui, nesse fortalecimento aqui, e daí obviamente eu também tenho que colocar em ação, né? Não basta somente ficar aqui visualizando, daí eu começo a tomar passos, nem que sejam baby steps, pequenos passos na direção daquilo que eu quero manifestar. Então tá, tudo bem, eu quero manifestar isso? Ok, beleza. Tô com medo, mas o que eu preciso fazer? Eu tenho que ligar para fulano? Beleza, eu vou ligar. Eu tenho que mudar de cidade? Ok, eu vou mudar de cidade. Eu tenho que, sei lá, comprar uma câmera fotográfica? Ok, mas eu não tenho dinheiro. Vou dar um jeito. Vamos lá, vamos comprar uma câmera fotográfica. Sei lá como é que eu vou fazer. Vou vender, de repente tem que vender alguma coisa. Não, isso aqui, vender minha cama. Minha cama não, adoro a minha cama. Tá, mas não tem lá o sofá, dorme no sofá, pô, vende a cama. E daí, vendeu a cama, dá para comprar câmera. A câmera é mais significativo. E daí a gente vai fazendo as ações necessárias para a realização daquilo que está no centro. E uma vez que a gente começa a beber dessa fonte, ela se retroalimenta. Quanto mais eu sou quem eu sou, mais um lance muito louco acontece dentro de mim. E daí meio que a misericórdia divina ela vai nos alcançando, tá ligado? Ela vai nos preenchendo. Quase fiquei emocionado. Mas é fato. Quando a gente começa a andar mais alinhado com esse centro, uma dimensão de sincronicidade começa a acontecer. Fatos começam a acontecer que parece mágica, mas não é mágica. É simplesmente porque você está mais alinhado com aquilo que realmente é verdade, com a tua própria verdade, ou com a verdade que não é tua, mas com a verdade que está no centro daquilo que você é. E daí nesse centro que corresponde ao centro da porra do universo como um todo, nós somos a porra do centro do universo como um todo. E quando nós estamos fundamentados na porra do centro do universo como um todo, imagina o que pode acontecer. Daí você vai, ai meu Deus, olha só, eu precisava daquela coisa. Não é que aconteceu, maluco? Não sei, aconteceu simplesmente, aconteceu. Eu precisava daquela grana, aconteceu. Eu precisava daquele curso, aconteceu. Eu precisava daquela câmera, aconteceu. Eu precisava daquela lá, aconteceu. Daí vem os perrengues, vem a dificuldade, vem os problemas, daí novamente, aconteceu. Daí mais, bum, pá, vou lá no meu centro, faço as ações, pá, choro e tal, etc. Mas de repente começa a acontecer. Daí você começa a sacar que ali, nisso tem uma fórmula. A fórmula da parada é mais da ordem do confiar e partir para ação. Confiar, partir para ação, visualizar onde é que eu quero chegar, tá? Sugestionar, partir para ação, confiar, partir para ação, de repente, bum, acontece novamente. Daí você chora, ai meu Deus, obrigado, ai que maravilha, ai, daí vem os perrengues, porque é assim, né, o esquema é um esquema que vai, tá ligado, é um solenoide, é uma bobina ascendente, é uma bobina que, você vai dificuldade, facilidade, daí, mas tudo coopera, beleza? Então basicamente a neuroplasticidade nesse
nesse órgão incrível 100 bilhões de neurônios, entre 100 trilhões e 1 quatrilhão de ligações possíveis. Cara, não tem, é inimaginável. 1 quatrilhão, eu não sei nem quantos zeros tem 1 quatrilhão. Quer dizer, eu não sei nem quanto 1 trilhão tem de zero, é um monte de zero. 1 trilhão é 1.000 milhões. Cara, é muito zero. Agora imagina assim, 1 quatrilhão. Nós temos a possibilidade de até 1 quatrilhão de ligações no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele é uma máquina incrível. O que dá sustentação a essa máquina não é só a parte neurológica, que é super importante, o córtex, já falei aqui, mas todo o restante, massa branca, da sustentação, que nutre, cara, e a capacidade de comunicação, de ligação do nosso cérebro, tá ligado? Por exemplo, só finalizando aqui, o nosso cerebelo, ele contém 69% de todos os neurônios disponíveis no cérebro. 69%. Sendo que o nosso cerebelo, o volume dele é 10% do cérebro. Então, 10% contém 69% de todos os neurônios. Depois tem massa branca, tem células glia, tem fibras, tem um monte de coisa. Mas o cerebelo tem essa densidade nervosa. Enquanto que o córtex, por exemplo, ele tem 19% da quantidade de neurônios disponíveis no cérebro. E o córtex, os córtex, né, lobo frontal, lobo occipital, temporal, parietal, ele corresponde a 86% do cérebro. Por que isso? Tá ligado? Isso evidencia que não só neurônios fazem a festa, mas o que faz propriamente que os córtex sejam os grandes criadores das obras de arte, de Michelangelo, de Mozart, de Van Gogh. Cara, pense o artista que você quiser, eles construíram o que eles construíram com base nos córtex, principalmente do córtex pré-frontal. Mas essa grandiosidade, ela é amparada quando nós observamos o cérebro, principalmente quando nós verificamos que os córtex não têm essa densidade nervosa que, por exemplo, o cerebelo possui, porque é dado a comunicação entre esses lobos. É a profunda combinação entre os lobos que determina essa possibilidade de criação que nós, seres humanos, conseguimos demonstrar. Então, quando o cérebro ele se move, as partes corticais se movem, elas estão profundamente interligadas. E hoje existe essa divergência entre uma perspectiva mais individualizada, neurológica, uma perspectiva mais global de funcionamento nervoso, e hoje predomina, por evidências, mais a perspectiva global. Então, o cérebro, sim, ele funciona como um todo. Apesar de que nós temos áreas de maior ativação, de predominância de ativação, sim, quando eu estou mais prestando atenção, eu tenho mais o córtex, menos o sistema límbico, mas o cérebro, ele interage como um todo. E é nessa integração desses 1 quatrilhão de ligações, desses 100 bilhões de neurônios, que o Criador do Universo se manifesta, que é o título do livro que eu estou lendo, O Grande Criador do Universo. É nessa inter-relação que a gente vê algo quase que sublime na obra de Mozart, que a gente vê algo que transcende a realidade, sei lá, de repente você gosta de um louvor, está lá a pessoa louvando, Hillsong, por exemplo, uma banda que eu gosto. Ou que você vê um pintor, você vê lá um Van Gogh da vida, tá ligado, fazendo um impressionismo, e você vê, cara, aquela expressão que, impossível de ser colocada em palavras. Da onde que provém isso? Você vê um grande bailarino, você vê uma grande bailarina, aquela beleza do movimento, aquela entrega naquele momento, muitas vezes, assim, como é que isso se manifestou? Esse indivíduo, naquele momento, possivelmente está possibilitando uma maior integração de todas as áreas do seu sistema nervoso central. Essa articulação entre essas áreas é que então vai possibilitar a manifestação, segundo Miguel Nicoleles, de o grande Criador do Universo, que é você e que sou eu e que somos nós.